Enquanto isso, Bartolo pergunta se ainda falam na casa sobre a história do dinheiro de Batista, e Leonora diz que parece que já esqueceram, mas quer saber por que ele pergunta. Ao que Bartolo responde que é por nada, que perguntou apenas por perguntar. E quando questiona se Leonora pensa que ele roubou o dinheiro, ela nega, afirmando que jamais poderia acreditar que seu marido é ladrão. Mas Bartolo fica nervoso e Leonora diz que está esperando ele contar a verdade, observando que não é a primeira vez que ele menciona o dinheiro de Batista, acrescentando que o conhece bem e que não nasceu ontem. E então Bartolo admite que tomou emprestado o dinheiro de Batista, perguntando se Leonora acharia justo Gumercindo recuperar tudo que pagou a Batista depois de seu falecimento, explicando que não roubou, apenas pegou emprestado. E quando Leonora pergunta para quem ele pretende devolver, Bartolo ressalta que Batista ficaria contente em saber que ele está usando o valor para ajudá-lo a comprar uvas, lembrando que sempre conversavam sobre isso nas vendas. E Leonora diz que sabe. E Bartolo explica que se aparecer algum parente de Batista, ele devolverá o dinheiro. E Leonora concorda, dizendo que é justo, pois sabia que o marido não era ladrão, apenas esperto. E Bartolo ainda pergunta se ela acha que ele deixaria o dinheiro nas mãos de Gumercindo. E assim, após a conversa, Leonora e Bartolo se servem para fazer uma refeição juntos. Rosana questiona se as ausências de Augusto não incomodam Angélica, porém Angélica pede para Rosana parar de se preocupar com Augusto, mas Rosana afirma que não quer que a irmã acabe se tornando uma mulher largada pelo marido como ela própria, e Angélica pergunta até quando Rosana continuará lembrando disso, ao que Rosana garante que não está mais chorando e que há muito tempo não pensa em Mateu, enquanto Angélica diz que não gostaria de acreditar, e Rosana assegura que pode acreditar, pois só se lembra de Mateu em raras ocasiões. Então Angélica comenta que tomara que seja verdade, pois Rosana é muito jovem para desistir de viver, e Rosana responde que jamais desistirá de viver. Angélica observa que, enclausurada na fazenda, será difícil aparecer algum pretendente, e ressalta que Gumercindo nem parece preocupado com isso. E Rosana acrescenta que o pai até demonstra vergonha de dizer que tem uma filha largada do marido dentro de casa. Angélica menciona o filho do banqueiro, e Rosana pergunta por que ela está falando isso, ao que Angélica explica que ele também foi abandonado pela esposa, sugerindo que os dois poderiam se consolar mutuamente. Mas Rosana pede para que pare de falar besteiras, e Angélica insiste que não é bobagem. Então Rosana pergunta por que ele voltaria lá. Marco Antônio comenta que achou estranho o convite de Augusto para almoçar e pergunta a que se deve essa surpresa. E Augusto responde que tinha vontade de conversar com ele desde aquela visita à fazenda do sogro, lembrando que Marco Antônio sempre se interessou mais por belas mulheres do que por outra coisa. Mas Marco Antônio garante que está curado dessas loucuras. Augusto pergunta se ele conseguiu encontrar a esposa, mas Marco Antônio diz que não e prefere falar de política. Então Augusto pede para irem direto ao assunto e afirma que, embora Marco Antônio e Francisco não tenham mais ligação com o café desde que venderam a fazenda ao pai dele, eles sabem que o café sustenta a economia do estado e do país, de modo que todos dependem dele, sejam fazendeiros ou não. Marco Antônio questiona onde Augusto quer chegar, e Augusto revela que será candidato nas próximas eleições e que quer e precisa da ajuda dos malianos. Enquanto isso, todos trabalham nos cafezais, e Gumercindo comenta com Rubens que nunca foi um homem ligado à política e que o máximo que sempre fez foi votar, mas Rubens diz que, pelo visto, isso está mudando, e Gumercindo nega, explicando que apenas chamou os amigos para Augusto conhecê-los melhor, acrescentando que Augusto é filho do falecido Altino. Um dos homens presentes observa que Altino era inimigo da República e chegou a ser preso por participar de uma reunião de monarquistas na capital, perguntando a Augusto se isso é verdade, e ele confirma, explicando que o pai jamais aceitou o novo regime por ser apegado às tradições e muito teimoso. Rubens comenta que talvez Altino entendesse que o governo republicano estava levando o país para baixo, e Augusto concorda, acrescentando que o senhor Campos Salles foi eleito presidente da República e mesmo antes de tomar posse já assinou acordos e conseguiu empréstimos para saldar as dívidas do país. Gumercindo relembra que essa dívida já vinha do tempo de Prudente de Moraes e que não pagava nem os juros nem as prestações. E Augusto afirma que o presidente Campos Salles pretende dar um jeito nessa situação. Rubens pergunta sobre o acordo feito com os ingleses, e Augusto explica que foi para adiar a amortização da dívida. Um homem quer saber em troca de que os ingleses emprestaram as libras, questionando as garantias exigidas ao governo brasileiro. E Augusto responde que as garantias são a hipoteca das rendas da alfândega do Rio de Janeiro, principal fonte de receita e, se necessário, de outras alfândegas, além do serviço de água do Rio de Janeiro. Um dos homens ri e pergunta se era apenas isso, mas Augusto diz que não, explicando que o governo brasileiro se comprometeu
comprometeu a executar um programa de valorização da moeda de R$ 1.000, a promover cortes de gastos públicos e aumentar impostos, comprometendo-se também com uma fiscalização rigorosa dos representantes. Gomesindo questiona se tudo isso é para garantir o empréstimo de 10 bilhões de libras, que deverá ser devolvido com juros. E Augusto confirma, dizendo que é para o país poder respirar, enquanto o novo presidente coloca a casa em ordem. E quando Gomesindo pergunta o que Campos Salles fará por isso, Augusto reafirma que essas medidas são justamente para permitir que o país respire e que para o novo governo conseguir organizar as finanças e estabilizar a economia. Gomesindo pergunta o que Campos Salles fará para colocar a casa em ordem, e Augusto explica que, segundo as informações que tem, o presidente aponta como causas do desequilíbrio orçamentário o número excessivo de funcionários públicos, o aumento contínuo de aposentados inativos e as indenizações absurdas que o governo é obrigado a pagar em decorrência de processos judiciais. Gomesindo quer saber o que mais, e Augusto acrescenta o protecionismo a indústrias artificiais. Ao que Gomesindo lembra que Campos Salles prometeu cuidar apenas das finanças, reduzir a inflação e valorizar o câmbio, enquanto Augusto afirma que todas essas medidas visam recuperar a confiança de banqueiros e investidores internacionais para trazer de volta os capitais externos. Rubens então questiona por que Gomesindo os reuniu ali, e Augusto revela que deseja entrar de vez na política. Maria diz que não entendeu nada, e Rosana comenta com a mãe que política não foi feita para mulheres, que sequer podem votar, enquanto Gomesindo pede a Leonora que sirva mais suco aos convidados. Augusto destaca que todos ali são chefes de currais eleitorais. Explica que é também do Partido Republicano Paulista e que foi eleito dias atrás pela comissão diretora do partido, perguntando se eles o apoiariam, pois promete defender a produção de café. Maria comenta que não sabe como Angélica tem paciência para ouvir aquelas conversas, e Rosana observa que o marido de Angélica está envolvido nessa política, ao que Maria responde que cada dia Angélica a surpreende mais. Rosana afirma que a irmã também não é feliz no casamento. Maria pergunta por que ela acha isso, e Rosana explica que Angélica pode admirar o marido, mas não gosta dele. Maria comenta que Augusto deixou a italiana por causa de Angélica, mas Rosana garante que Augusto é ambicioso, e Maria alega que ele poderia ter sido o marido de Rosana se ela não tivesse inventado as histórias com Mateu. Irritada, Rosana dá boa noite à mãe e sai. Em seguida, Dolores termina a refeição, entrega o prato e agradece, mas Juliana diz que não precisa agradecer e deseja boa noite a Juliana e Mateu. Juliana comenta que precisa se levantar logo depois para ajudar Dolores, pois fica constrangida de vê-la lavando até as fraldas de sua filha, mas Mateu lembra que ela não pode se levantar ainda. Juliana recorda que, quando teve o filho deles, não fez o resguardo recomendado, e Mateu confessa que pensa constantemente em como deve estar o filho que deixaram na fazenda e com quem ele vive, e Juliana concorda, admitindo que isso lhe causa desespero. Mateu acrescenta que deixou o menino com a mãe, mas sente enorme saudade e lamenta não poder vê-lo crescer nem ouvir suas primeiras palavras. Até que Juliana pede para mudarem de assunto, e ele concorda, garantindo que vai se trocar para se deitar, pois está cansado. Levantando-se enquanto Juliana permanece pensativa. Logo depois, Janete pergunta o que Tizil anda fazendo na casa bancária, e Francesco responde que é apenas o que uma criança pode fazer. Marco Antônio acrescenta que o menino tem sido útil, e Janete questiona se ele não causa espanto aos clientes. Mas Francesco assegura que Tizil é mais educado que muita gente. Ao que Janete comenta que, tendo nascido na senzala e sido criado na rua, imagina que tipo de educação recebeu, mas avisa que não está ali para discutir isso, e pede que Francesco diga logo o que deseja. Janete recorda que Mariana mencionou que Juliana teve a criança que carregava no ventre, e reforça que esse bebê é parente deles, perguntando se todos já esqueceram. Mas Marco Antônio garante que ninguém esqueceu. Janete, porém, insiste que não parece e critica o fato de estarem criando um bastardo que até o nome dos Malianos levou, lembrando que Marco Antônio tem um filho ou filha que pode estar passando por necessidades pelo mundo. Francesco pede para ela não dizer isso, mas Janete questiona que recursos os italianos têm para criar a criança. Marco Antônio diz que não sabem o paradeiro de Juliana, e Janete pergunta por que não a procuraram, ao que ele responde que, quando antes a procurava, ela o recriminava. Janete recruta que, naquela época, Juliana não carregava um filho de Marco Antônio. Francesco pergunta o que poderiam fazer sem saber onde eles estão, e Janete sugere acionar a polícia, alegando abandono de lar e adultério, mas Marco Antônio questiona o que poderiam alegar, e Janete reforça que é por abandono de lar e adultério. Marco Antônio afirma querer o filho, e Francesco admite que, nesse ponto, Janete tem razão, pois não sabem pelo que Mateu e Juliana estão passando, e Janete acrescenta que, no mínimo, enfrentam necessidades. Francesco lembra que, segundo Gomesindo, Mateu saiu sem dinheiro, e que Juliana também partiu
partiu sem levar nada, e Marco Antônio confirma, concordando com a mãe e reconhecendo que Janete tem razão em se preocupar, ao que ela comenta que, ao menos uma vez na vida, eles concordam com ela. E Francesco conclui que, dessa vez, Janete está certa e não erra em sua preocupação. Marco Antônio questiona se eles irão dar queixa à polícia, e Francesco alega que, infelizmente, não há outra alternativa, pois a situação exige providências legais para garantir a segurança e os direitos de todos os envolvidos, especialmente do filho de Marco Antônio, que ele deseja ver protegido. Marco Antônio então afirma que quer seu filho e que, por consequência, Juliana deve permanecer com o italiano que lhe é próprio, ao que Janete comenta que agora Marco Antônio está agindo como um verdadeiro maliano, demonstrando firmeza e determinação, enquanto Francesco garante que amanhã cuidarão de toda a questão formalmente, resolvendo a situação. Nesse momento, a filha de Juliana começa a chorar e Juliana, com toda a atenção materna, tenta acalmá-la, embalando-a nos braços e sussurrando palavras suaves, enquanto todos os presentes na colônia caminham juntos em direção ao trabalho, mostrando a rotina que mistura o dever e a preocupação com os entes queridos. Gomesindo questiona Augusto se ele realmente acredita que será fácil se eleger deputado e se tem conversado com o povo para assegurar os votos necessários. Ao que Augusto responde que não é quantidade de contatos com eleitores que importa, mas sim o apoio dos fazendeiros, pois com o respaldo deles não terá dificuldades para se eleger. Ele explica ainda que esses fazendeiros são os donos de seus currais eleitorais, expressão que Maria estranha, e Augusto esclarece ser porque eles controlam e conduzem os eleitores de suas regiões. Angélica intervém, lembrando que o voto é aberto, mas não secreto, e Augusto afirma que o café sustenta o Brasil e que o Partido Republicano Paulista sustenta o café, com Gomesindo respondendo menos mal. Rosana questiona por que não se muda a forma de votar, mas Augusto alega que não interessa quem esteja no governo, o voto não será secreto. E Angélica observa que, se o Congresso quisesse mudar, seria difícil, pois os políticos nunca votam contra seus próprios interesses. Ao que ela mesma acrescenta que a nação só se beneficia quando os interesses dos políticos coincidem com os interesses da população. Rosana comenta que, aparentemente, Angélica e o marido só conversam sobre política. E Angélica explica que já conversou com Augusto e que, caso ele seja eleito, deverá lutar para que as mulheres tenham direito a votar. Ela até brinca que até jurou não dormir mais com ele, caso ele não cumpra essa promessa, enquanto Gomesindo admite não entender por que as mulheres deveriam votar. Angélica questiona diretamente a Gomesindo que, já que as mulheres podem gerar políticos, por que não poderiam votar neles? Augusto observa que a conversa está interessante, mas lembra que precisa se apressar para voltar à capital. E Angélica pede à mãe, Maria, que cuide de sua filha, enquanto se retira da mesa com Augusto. Gomesindo comenta que Augusto mencionou que Marco Antônio prometeu ajudá-lo na campanha e, por isso, o convidou para voltar a casa, o que deixa Rosana intrigada sobre o motivo, e Gomesindo explica que se trata de assuntos de política e se retira. Rosana pergunta à mãe, Maria, se ela ouviu isso, e Maria responde que não vê nada demais, saindo da mesa, enquanto Rosana se preocupa se Leonora também ouviu, e comenta que, se estão tentando arrumar um pretendente, ela está enganada. Leonora reflete que Rosana não deve cuspir para cima, pois pode cair na própria testa, sugerindo que poderá se arrepender de suas atitudes. Augusto comenta que seu amigo Marco Antônio é um bom sujeito, lembrando que ele foi um mulherengo incorrigível nos tempos de estudante, mas que agora lhe parece mudado. E Angélica concorda, acrescentando que Marco Antônio aparenta estar se recuperando da desilusão causada por Juliana, enquanto observa que Rosana não pensa mais tanto em Mateu. Augusto questiona por que não colocar Marco Antônio e Rosana frente a frente, e Angélica pergunta se ele já conversou com seu pai sobre isso. Augusto confirma que sim, e que o pai de Angélica pareceu não se opor à ideia. Angélica quer saber se Marco Antônio demonstrou algum interesse por ela, mas Augusto afirma que não conversaram sobre isso. Ela então decide que deixará Augusto na estação e depois visitará as fazendas, ao que ele pede que tenha cuidado com os italianos. E Angélica comenta que eles as respeitam mais do que respeitavam Altino. Nesse momento, Heriberto chega à casa de Francesco, dizendo que estranhou o chamado, mas que está à disposição. Francesco explica que tem um assunto muito delicado a tratar, de família, e Janete observa que querem tratar disso discretamente. Heriberto pergunta do que se trata, e Marco Antônio relata que sua mulher deixou a casa devido a um amante, enquanto Francesco acrescenta que deseja formalizar uma queixa para assegurar os direitos de seu filho. Heriberto comenta que imagina que Marco Antônio não queria a mulher de volta após ela o abandonar, e Marco Antônio permanece em silêncio, ciente de que a proteção de seu filho e a regularização da situação perante a lei são prioridades urgentes, enquanto todos os outros observam com atenção e ponderação, cada um lidando com seus próprios pensamentos e preocupações.
conscientes de que decisões importantes devem ser tomadas sem demora para garantir a segurança, os direitos e o bem-estar das crianças envolvidas e de todos os familiares. Janete afirma que não desejam nada além da criança que Juliana carregou em sua barriga, e Francesco complementa, dizendo que se trata de seu neto ou neta. Heriberto pergunta se a criança já nasceu, ao que Janete responde que provavelmente sim, e Marco Antônio reforça que quer apenas a criança, nada mais, deixando claro seu único interesse. Heriberto questiona onde poderiam localizar ambos, e Francesco admite não saber, mas confirma que deseja envolver a polícia na busca, enquanto Heriberto assegura que cuidará de toda a questão. Em seguida, Heriberto pergunta se Marco Antônio possui um retrato de sua mulher, e Mariana lembra que ele tem desde o casamento. Marco Antônio instrui Mariana a buscá-lo, e ela se retira. Heriberto então quer saber o nome do amante, e Janete revela que se trata de Mateu, descrevendo detalhadamente sua aparência. Paralelamente, Mateu trabalha na obra quando Amadeu o chama, pedindo que largue momentaneamente o serviço para conversar, explicando que precisará dele em outra obra, desejando que Marco Antônio acompanhe os trabalhos desde os alicerces para aprender melhor, e solicita que ele vá até o escritório com ele. Enquanto isso, Juliana desce as escadas da pensão e vai até Dolores, que insiste para que ela volte para a cama, mas Juliana ajuda nas tarefas, embora Dolores a alerte para não aproximar a barriga do fogão. Mariana então relata que o delegado voltou a ligar para Janete devido à falta de notícias de Juliana, mas continuam sem rastros. E Luísa questiona se Juliana e o italiano estão vivendo na cidade, ao que Mariana responde que, se tiveram juízo, devem estar longe. Luísa pondera que não seria justo Juliana entregar o neto, e Mariana lembra que a madame já tirou um filho de Juliana, sendo que Luísa concorda que a preocupação é válida. Mariana revela estar rezando para que não encontre Juliana, pois ter 2 filhos roubados seria demais, enquanto Luísa ressalta que não poder ver o neto verdadeiro também seria um castigo para Janete, e Mariana acrescenta que ainda ter que criar um bastardo em sua casa seria mais um peso. Luísa comenta que a criança teve sorte na vida, e Mariana afirma adorá-la como se fosse sua própria filha, com Luísa reconhecendo que isso é evidente. Mariana garante que, se algum dia for mandada embora, levará a criança com ela, e Luísa pergunta o que Mariana falou, mas a mesma apenas assegura que quer ver a criança. Enquanto isso, Tizio caminha pela rua e observa Mateu conversando com Amadeu, reconhecendo e pensando consigo mesmo que o patrão vai gostar de saber disso. Ele então chama Mateu, perguntando se ele não está contente em vê-lo, e Mateu questiona o que Tizio está fazendo ali. Tizio pergunta como está Amadeu, que responde que está bem, e revela que trabalha na casa bancária ítalo-brasileira. Mateu demonstra contentamento em vê-lo, mas comenta que já precisa ir, e Tizio questiona para onde Mateu levou Juliana, sendo que Mateu retorna e pergunta por que ele quer saber disso. Tizio revela que colocaram a polícia atrás deles, enquanto Amadeu observa a conversa. Mateu pergunta o que desejam dele, e Tizio esclarece que não querem nada com ele, apenas com a criança que Juliana levou na barriga, perguntando se ela já nasceu, ao que Mateu confirma. Amadeu acrescenta que é uma menina, e Mateu pede a Tizio que não se esqueça de que ainda são amigos, enquanto Tizio aconselha Mateu a tomar cuidado, caso contrário serão encontrados, refletindo consigo mesmo sobre como não revelará nada ao patrão. Tizio caminha pela rua até chegar à casa bancária e em seguida entra no estabelecimento, onde Francesco imediatamente pergunta se ele terminou todo o serviço, recebendo de Tizio a confirmação. Logo após, Francesco questiona se o bilhete que ele havia solicitado foi entregue, e Tizio confirma novamente. Então Francesco pede que ele espere o pai do lado de fora, enquanto observa atentamente Marco Antônio. Nesse meio tempo, Paola lê o bilhete enviado por Francesco e fica encantada, murmurando para si mesma que espera por ele, embora confesse em pensamento que, por causa da esposa de Francesco, sente receio de voltar à casa bancária. Do lado de fora, Tizio comenta que o patrão está prestes a fechar o local e conta a Damião que encontrou o italiano Mateu na rua, deixando Damião surpreso, que imediatamente pergunta se Juliana estava junto, mas Tizio nega, explicando que ela não estava presente, e acrescenta que a criança de Juliana já nasceu. Damião pergunta detalhes, e Tizio informa que é uma menina. Damião ressalta que o patrão precisa saber da novidade, porém Tizio questiona como ele poderia contar sem revelar que localizou Mateu, e em seguida defende que Mateu continua sendo seu amigo, fazendo Damião indagar a quem Tizio deve maior lealdade. Enquanto isso, Marco Antônio e Francesco entram no coche, e Francesco comenta que, em parte, Janete tem razão, pois eles não podem ignorar o fato de Juliana ter deixado a casa carregando um filho de Marco Antônio, ao que Marco Antônio responde que isso é o que realmente o preocupa no momento. Francesco pergunta se ele não sofre mais, mas Marco Antônio afirma que não faz sentido continuar sofrendo por alguém que, segundo ele, se mostrou ingrata, chamando de Juliana a sua maior desilusão. E Francesco observa que, finalmente, Marco Antônio compreendeu a realidade.
Marco Antônio comenta que seu amigo Augusto o convidou para retornar à fazenda e, ao ser questionado do motivo, explica que Augusto lhe disse que lá encontraria todos os remédios para seus males, acrescentando tratar-se de uma bela e rica mulher abandonada pelo marido, deixando Francisco curioso. Em outro cenário, Maria nota que já anoiteceu e Angélica não voltou das fazendas, mas Gumercindo pede que não se preocupe, garantindo que a filha está cuidando do que é dela. Rosana diz não entender como o pai consegue ser tão tranquilo, e Gumercindo responde que confia em Angélica, pois ela administra as fazendas com conhecimento e com o consentimento do marido, enquanto Augusto, segundo Rosana, fica envolvido com política, ao que Gumercindo replica que isso é a única coisa que Augusto parece saber fazer. Maria lembra que Angélica já conhecia essa inclinação de Augusto quando se casou e que todos estavam cientes, e Gumercindo afirma não se incomodar com essa vocação. Ele comenta ainda que, em conversa recente, Augusto mencionou o filho do banqueiro, identificado por Rosana como Marco Antônio, dizendo que o rapaz lhe causou boa impressão, com Maria concordando. Rosana quer saber exatamente o que Augusto disse, e Gumercindo relata que Augusto falava com Marco Antônio na capital e percebeu que o jovem demonstrou certo interesse por Rosana. Em seguida, ele conta que Augusto pediu permissão para continuar levando Marco Antônio à fazenda, e quando Rosana pergunta se ele concedeu, Gumercindo questiona por que não faria isso. Rosana diz que o seu pai pensa que ela é um peso por estar separada do marido. Ela mesma irá embora com o filho, retirando-se em seguida. Gumercindo então pergunta a Maria se ela presenciou o comportamento da filha, e Maria confirma, aconselhando-o a ter mais calma, mas Gumercindo avisa que, se Rosana voltar a falar daquele jeito, ele próprio a colocará para fora. Maria comenta sobre o neto, e Gumercindo apressa-se em dizer que o neto não, o que leva Maria a alertá-lo para ter cuidado para que Rosana não o escute dizendo isso. Sozinho, Gumercindo reflete se, diante da situação de Rosana, o filho de um banqueiro abandonado pela esposa seria um bom partido. Enquanto isso, Mateu caminha pela cidade, entra na pensão e vê Juliana de pé ajudando Dolores. Ele logo a repreende, dizendo que ela não deveria ter se levantado, mas Juliana garante que está bem e pergunta se Mateu quer jantar, ao que ele responde que apenas se ela jantar junto. Juliana pede a Dolores permissão para jantar com Mateu e Dolores concorda. Juliana afirma que depois ajudará a arrumar a cozinha, mas Dolores insiste para que ela suba e descanse. Juliana então coloca a refeição na mesa e se acomoda, enquanto Mateu comenta que ela é maluca por estar de pé, porém ela reafirma que descansou e está bem. Durante o jantar, Juliana observa que Dona Dolores é como uma mãe, e Mateu lembra que ela já havia dito isso. Ele pergunta também sobre a filha de Juliana, que responde não dar trabalho algum. Num momento de distração, Mateu menciona o filho deles, e Juliana pergunta por que ele trouxe o assunto, alegando não ter culpa, e Mateu se desculpa dizendo que falou sem pensar, mas Juliana admite que a lembrança lhe doeu, ao que Mateu reforça o pedido de desculpas e sugere que comam em paz. Juliana diz que não consegue, levanta-se e sai da mesa, deixando Mateu pensativo. Em outro ponto, Tizio confessa não saber o que fazer, enquanto Damião declara que sabe, insinuando que Mateu veio para roubar a mulher de Marco Antônio. Tizio questiona se o correto é contar ao patrão deles o que descobriu, mas Damião afirma que é a ele que devem lealdade, enquanto Tizio ressalta que, se fosse para Madame, não contaria nada, e Damião concorda que, se dependesse de Janete, também não revelaria. Em seguida, Damião pede para Tizio ir falar com Francisco. Após alguns segundos de silêncio, Mateu pede desculpas novamente a Juliana e responde não poder obrigá-lo a aceitar sua filha como se fosse dele. Mas Mateu diz que já a aceitou, embora Juliana discorde, lembrando que estava casada com Marco Antônio. E Mateu reconhece que ela tem razão. Juliana confessa sentir saudade do menino que deixou na casa dos Maglianos, e Mateu reforça que o garoto não é seu filho, mas Juliana admite que não sabia disso e explica que já amava o menino porque pensava que ele fosse filho deles, dizendo que fecha os olhos e consegue visualizar o menino sorrindo para ela. Mateu revela que às vezes vive amargurado, e Juliana pergunta se é por causa do filho dele, recebendo a confirmação de Mateu, que então declara que precisaram enfrentar tudo juntos, ressaltando que ele não pode voltar para a fazenda e ela não pode retornar à casa dos Maglianos. Mateu pede que se apoiem mutuamente, e Juliana afirma que não quer perdê-lo, ao que Mateu garante que ela nunca o perderá, pois a ama profundamente, e os dois se beijam.
Enquanto isso, Janete quer saber quem é a moça de quem Francisco e Marco Antônio falam, e Marco Antônio responde que ela não conhece. Janete insiste, perguntando se é outra italiana que perdeu os pais na viagem, mas Francisco esclarece que não estão falando de nenhuma italiana, e Janete pede então que revelem, fazendo Marco Antônio suspirar antes de dizer que se trata da filha de um barão do café, com Francisco acrescentando que ela possui muito dinheiro, talvez até mais do que eles. Janete pergunta se Marco Antônio já a conhece, e ele afirma que chegou a conversar com ela, enquanto Francisco elogia Rosana, comentando que a achou triste, mas Marco Antônio considera que essa melancolia aumentava o encanto dela. Janete observa que parece que Marco Antônio ficou realmente impressionado com a moça, e ele confirma que sim.